E olha só, a gente abre esse nosso segundo bloco com a nossa comentarista, jornalista e querida Ana Amélia Lemos. Bem-vinda de volta. Vamos falar de um tema que é triste, nós vivemos há pouco, você tem comentado aqui, se não me engano foi o terceiro ciclone, e agora mais um ciclone se aproxima do Rio Grande do Sul e seca no Amazonas. Você acompanhou o primeiro bloco aqui do estúdio, viu as entrevistas, viu o governador do Amazonas, viu a preocupação no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, o Rio Guaíba está alcançando níveis que a gente não viu ainda. Valteno, isso é para dar uma dimensão exata da questão séria que é a questão climática. Não por nada, os principais países do mundo e seus líderes nas Nações Unidas trataram dessa questão como prioridade absoluta. E não é para menos. Veja o Brasil, um país de dimensão continental, no norte, uma seca que vai deixar 500 mil pessoas sem água para tomar. No sul, enchentes históricas que estão acontecendo, mais uma vez na história, que levantar as comportas do Guaíba, junto ao porto, ao cais do porto na Avenida Mauá, para evitar uma tragédia maior da chegada da água do Guaíba sobre Porto Alegre. Mas ela já chegou onde você esteve recentemente, na orla do Guaíba, que é um dos pontos turísticos hoje mais visitados pela subida das águas do Guaíba, já colocando ali no estuário as ilhas dos marinheiros e as outras ilhas que têm ali na região, numa situação absoluta. Olha essa imagem. Essa imagem de ontem, Ana Amélia, da orla do Rio Guaíba em Porto Alegre, veja só como o rio subiu. As pessoas caminham com a água nos pés nos locais da enchente. A chuva fez aumentar a força das águas e agravou os alagamentos na região metropolitana. A própria ponte do Guaíba foi interditada exatamente para a questão de segurança. Então, nós estamos vivendo realmente uma necessidade urgente de um planejamento muito adequado para enfrentamento e previsibilidade dessas questões. Em função dos prejuízos que causam, não só em relação às mortes das pessoas, no Rio Grande do Sul quase 50 mortes foram registradas, e a destruição das casas das pessoas, das propriedades, de tudo que elas construíram na vida, foi de um dia para o outro, foi tudo destruído. Sem a politicagem, né? Sem querer tratar esse tema como proveito aqui ou desproveito de acolá? Não dá para lacrar agora sobre a tragédia é de todas as pessoas de alguma maneira pagam, seja pelo encarecimento da comida, seja pela perda da sua produção, seja por uma série de fatores. O que precisa ter é solidariedade, seriedade e responsabilidade. Não adianta alguém querer lacrar, como se fala hoje, ou querer fazer politicagem em cima de uma tragédia dessa. O culpado é esse ou aquele. Não, todos nós temos culpa nessa questão, porque proteger o ambiente é uma responsabilidade de cada cidadão brasileiro, cidadã, e nós temos essa responsabilidade. Então, os governos, evidentemente, foram eleitos e têm essa responsabilidade. Os parlamentos têm essa responsabilidade. As administrações municipais, os governos, o poder executivo, o setor produtivo, o setor empresarial, que tem que seguir as regras de preservação ambiental, da legislação dura do meio ambiente que nós temos hoje, todo mundo cumprindo com o seu dever, a gente mitiga os efeitos trágicos que aconteceram, como agora está acontecendo, não só no Rio Grande do Sul, mas também. Eu estou até com um colar lá do Jalapão, que você conhece bem, Valteno. Ontem fiquei muito triste, porque eu estive lá na Páscoa, no Jalapão, então todo o capim dourado que faz essas maravilhas do artesanato, que só eles podem produzir, também correndo risco, porque entrou um incêndio e incendiou toda a produção do capim dourado, e lá na comunidade quilombola do Mumbuco, que eu visitei, também está muito triste com essa situação. Então, veja, o Brasil inteiro, continental que está sofrendo dessas questões relacionadas à mudança climática, com o efeito do El Niño, que vem trazer todas as tragédias. Dona Miúda, que você conheceu. A Dona Miúda, exatamente, ela que criou todo esse processo lá, que é um trabalho maravilhoso, e a comunidade preserva toda essa tradição quilombola, que foi descobrir neste fio que é dourado, que é um capim dourado, descobrir nele é uma fonte de riqueza para preservar os quilombos ali e trabalhar e levar e atrair a atenção dos turistas e, inclusive, transformar esses artesanatos, essas peças que eles fazem, numa fonte de renda muito importante, vendida não só no Brasil, mas de grande prestígio e valorização
no mercado internacional, Valteno. Pois é, e o Tocantins, que é um estado da região norte, assim como o Amazonas, em que está passando por essa estiagem intensa. No estado está, e essa estiagem a gente está preocupando os governos estadual e federal. A gente está vendo imagens aí, Ana Amélia, 15 cidades já estão em situação de emergência lá no Amazonas. Olha né? como que tá. A gente viu aquele senhor falando Rio Negro reduzindo 30 centímetros por dia. É exatamente ao contrário do sul. É o rio baixando e lá no sul o rio subindo vertiginosamente. Inclusive no Vale do Taquari também, agora até amanhã, quarta-feira, as previsões. Tomara que a extensão dos ciclones não seja tão forte para evitar o pior na região sul do nosso país, Valteno. E no Amazonas, como a gente está falando, a situação deve afetar a distribuição de água e alimentos para cerca de 500 mil pessoas até o final de outubro. O governador do Amazonas, como a gente viu no primeiro bloco, ele realiza hoje uma série de reuniões com autoridades federais para tratar da estiagem na região. No estado, cerca de 100 mil pessoas estão sendo atingidas pela falta de chuvas. E você sabe que a região norte faz parte, os reservatórios, do Sistema Interligado Nacional de Energia. Então, e é nessa época que o Amazonas acaba precisando de compor com Tucuruí compor com Itaipu, e a gente tem que saber como é que vai funcionar. E aí veja o impacto que gera na navegação, porque a Amazônia é movida à navegação, a ligação entre comunidades. As comunidades ribeirinhas são as mais afetadas, a pesca na região afetada pesadamente, então, e grande parte da urbana, ela está à beira do rio, todas elas, inclusive Manaus, Valteno. Então, é uma situação realmente muito, muito complexa para você atacar todos os pontos ao mesmo tempo. Por isso que eu digo, a responsabilidade é de todos nós, os governos municipais, os governos estaduais e o governo federal. E é um desafio para todos. Então, a comunidade precisa estar diretamente envolvida numa situação dessa. É uma calamidade verdadeira. E eu sei o papel que tem a Marinha do Brasil em momentos como esse. Eu que recebi a medalha Almirante Tamandaré por fazer várias vezes viagem à Amazônia com os navios da Esperança, que são assim aqueles navios que levam comida, levam remédio, levam médicos para as populações ribeirinhas que não têm acesso aos centros mais avançados. Então, fico imaginando o papel que tem a Marinha do Brasil nesse momento de solidariedade. Eu sou também agraciada com muita honra pela Marinha e acho que o trabalho que eles fazem em todos os momentos, não só a Marinha, o Exército e a Aeronáutica da mesma forma, porque como você, estive lá em São Gabriel da Cachoeira, tem um hospital que é comandado pela Marinha que atende as comunidades indígenas, porque lá são 28 etnias diferentes lá em São Gabriel da Cachoeira. E também até Maturacá, que é um batalhão que tem lá do Exército. Então, a gente que conhece o Projeto Antártico lá na Antártica, que é um centro de pesquisas mundialmente respeitado. O Brasil está lá com o projeto Pro-Antar, que é da Marinha Brasileira, e a Amazônia Azul, né, que nós falamos, a Amazônia Azul, que é o aproveitamento das águas territoriais brasileiras, não só na questão marítima, mas especialmente nessa grande densidade de rios que nós temos no Rio Grande do Sul e até o norte do país. Temos que preservar essa grande riqueza que nós temos, porque Deus é brasileiro. Tomara que Ele bote a mão para cima de todos nós para que proteja de uma tragédia maior, como está se prevendo na meteorologia, Valteno. E é claro que o agro é sensível a isso. A gente está começando aí plantio da safra de verão, as máquinas estão a todo vapor em várias partes do país para a semeadura da soja, principalmente da soja, né? Vamos ver como é que está o movimento na região oeste do Paraná, uma das mais importantes do país, Ana Amélia. As sementes preparadas abastecem as plantadeiras. Começou o plantio da soja da safra 2023-2024 em Cascavel. Neste ano, o calendário de semeadura dividiu o estado em 3 partes. O mapa redistribuiu o estado em 3 grandes áreas. Oeste do Paraná, norte, noroeste. O plantio deverá ser obedecido até o dia 20 de dezembro e não mais 19, ganhamos um dia. E o sudoeste, por exemplo, ele pode plantar até o dia 15 de janeiro. Na cor amarela clara, o plantio só pode começar no dia 20 deste mês.
e segue até 18 de janeiro. No oeste e noroeste, destacados pela cor amarela escura, o cultivo foi liberado no dia 11 de setembro e segue até 20 de dezembro. Com isso, a região ficou com o menor número de dias para plantio, 100 no total. E na área em vermelho, no sudoeste, a janela de plantio começou no dia 17 de setembro e segue até 15 de janeiro. O mapa, em conjunto com a Embrapa e outros setores, eles avaliam a questão de meteorologia, incidência climática da região, volume de pluviometria médio dos últimos anos, a própria semente a ser plantada e também os tipos de solo. Nós temos municípios que dentro do mesmo município, às vezes tem duas ou três datas, dependendo da variedade que o produtor vai plantar. O calendário mais curto não deve trazer prejuízos para a região, tendo em vista que os plantios de janeiro são normalmente para a produção de sementes, o que é pouco comum no oeste do Paraná. Ainda assim, os produtores questionam a restrição de prazo para o plantio. As regras não ficaram claras porque tem várias regiões do Paraná e muda o calendário e nós não conseguimos acessar esse calendário de cada região. Mesmo com o limite de prazo, o que impacta na organização do agricultor para não perder a cobertura dos seguros agrícolas, a região deve seguir na vice-liderança da produção de soja do Paraná. Nesta safra, a área plantada não deve ter aumento no oeste do Paraná. O DERAL estima 1.026.400 hectares, mas projeta um aumento na produtividade de 11%. Somente nesta propriedade serão cultivados 130 quilos de sementes por alqueire e a expectativa é colher mais de 9 mil quilos. Antecipamos o plantio em vista dos últimos 2 anos. Estamos com uma perspectiva boa de plantio e quando se sai bem com o plantio, é o início. Aí o resto da cultura, ela deslancha, né? Coisa legal isso, né? Começa no plantio. Valtena, é muito importante. O Ministério da Agricultura, foi explicado pelas técnicas, junto com a Embrapa, tem feito um cuidadoso planejamento. Do chamado vazio sanitário, o que é? É o prazo entre a colheita da soja da safra passada e o início do plantio da próxima safra. Então, isso é o vazio sanitário. Isso é para garantir em cada região, porque, como foi explicado pela nossa repórter, mesmo no Paraná, tem regiões que têm um tipo de produção, um tipo de variedade, e outras regiões são outras variedades, outras sementes plantadas. E às vezes, na mesma propriedade, algumas áreas são diferentes das outras. Então, isso é um cuidado tecnológico para garantir a segurança do produtor. Além disso, tem o zoneamento agroclimático, que aí é a questão do tempo mais recomendado. E isso tem que ser seguido à risca. Por quê? Porque está diretamente ligado ao seguro e ao crédito que o agricultor toma no banco. Então, se ele tiver um prejuízo e não obedeceu nem o vazio sanitário e nem o zoneamento agroclimático, ele vai ter problemas na hora. Se ele tiver algum prejuízo na sua colheita, ele vai ter problemas na hora de receber o seguro nesse caso. Então, essa é a justificativa. Não há nenhuma disputa comercial, uma questão técnica, uma questão climática e uma questão de preservação, porque são os técnicos que estão avaliando exatamente de acordo com o tipo de solo, o tipo de semente e o mercado que vai produzir também essa produção e essa safra. Eu acrescentaria mais o elemento da segurança fitossanitária, porque você tem a ferrugem asiática. Geralmente, esse vazio sanitário é para proteger a cultura da ferrugem asiática. Você acaba levando para outros estados, por isso é que fazem... Muito bem lembrado. Qual é a diferença de zoneamento do vazio sanitário, que é exatamente por isso, para evitar que também uma incidência de uma praga vai exigir um custo maior do produtor, no caso, para aplicar mais defensivos e isso também encarece. Quer dizer, ele vai ter um lucro menor porque ele vai gastar mais. Então, também tem isso. Mas, do ponto de vista ambiental, é muito importante, muito significativo também, como você lembrou muito bem, da questão de evitar a proliferação de determinadas pragas, no caso desse período do vazio sanitário. Ana Amélia, agora a gente tem uma notícia que acaba de chegar no Congresso Nacional. Deputados e senadores anunciaram que vão obstruir as votações em protesto às decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, entre elas
a derrubada do marco temporal para terras indígenas. Parlamentares dos partidos de oposição, como Republicanos, Podemos, Partido Liberal da Câmara e do Senado, e aí se juntam aí aos parlamentares da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, deram uma entrevista coletiva agora há pouco no Congresso e relacionaram os temas que estão sendo julgados no STF, que, segundo os partidos, tem abalado a relação do Judiciário com o Legislativo e, é claro, também com o próprio Palácio do Planalto. Vamos ver. Nós vamos nos posicionar obstruindo, né, a pauta de votação que ocorrerá no âmbito do Senado, como uma demonstração da nossa insatisfação pela forma como a relação entre os poderes vem sendo abalada. Nós acreditamos que afirmamos que há uma interferência por parte do Judiciário em ações que são de alvitre, da competência do Legislativo. 4 temas importantes exemplificam o que ocorreu recentemente. A questão da relativização do direito de propriedade, quando se redefine a questão da produtividade da terra e a sua função social, gerando uma insegurança sobre o direito de propriedade no nosso país, atrelada à questão do marco temporal, né, que gera, sem dúvida nenhuma, para todos aqueles que investem, que empreendem, que edificam, né, em todo o nosso território nacional, um clima de insegurança e de imprevisibilidade que precisa, de alguma forma, né, ter limites estabelecidos, e o Congresso Nacional certamente vai se debruçar sobre esse tema, como tem feito, como fez na Câmara dos Deputados e fará amanhã, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República, e em seguida no plenário. Aqui está, inclusive, a nossa líder, a senadora Tereza, que trabalha esse assunto com maior competência e legitimidade por se tratar de alguém do setor. O senador falou 4 temas, ele disse 2. Os outros 2 são a liberação do aborto, foi até o 12º mês de gravidez, que já teve voto favorável da relatora, a presidente do Supremo, Rosa Weber, e também a liberação da maconha, que também já tem 5 votos favoráveis lá no Supremo. Esses pontos mexem muito com a pauta conservadora do Congresso Nacional, que é a maioria do Congresso, mas tem uma que é muito cara, que é essa questão do direito à propriedade e a questão do marco temporal. Mas não dá para falar que é uma questão, digamos, de direita e esquerda, porque dentro da esquerda tem pastores, tem representantes das igrejas evangélicas ou católicas que são contra o aborto. Então, ela não fica muito no campo, mas ela fica num campo de ética, num campo de moral e num campo de responsabilidade constitucional e da relação entre os poderes também. Aí também vale, agora não adianta chorar sobre o leite derramado. O Congresso tem uma parte importante da responsabilidade de tudo isso que está acontecendo, porque a maior parte dessas matérias estão tramitando no Congresso Nacional há muito tempo, e todos sabem disso. E por que não decidiram, evitando que o Supremo tivesse que preencher um vazio institucional e legal, regulamentando uma questão, assumindo um papel de legislador que é exclusivo do Congresso Nacional, que é eleito pelo povo para fazer as leis, a legislação. Então, agora, o Supremo avançou o sinal ao também interpretar, na minha opinião modesta, equivocadamente, um dispositivo constitucional existente no dia 5 de outubro de 1988, que definia como marco temporal aquela data para efeito de demarcação de novas terras indígenas. Ora, se o texto constitucional estava claro naquela época, ou se faltou regulamentação, a culpa de quem é? Não é do Supremo, é do Congresso Nacional. Então, eu penso que aí agora tem que trabalhar contra o tempo, se proteger de uma nova investida da Suprema Corte pelo vazio deixado no campo legislativo. Então, é preciso medir bem essas coisas. O Supremo está errando? Está. Está avançando o sinal sobre matérias que não dá e criando uma insegurança jurídica. Eu tenho falado isso aqui, Valteno, sobre a questão, por exemplo, de desapropriação de uma área para questão de função social da terra ou da propriedade, não é da terra, da propriedade privada, a função social. É muito vago você fazer a definição disso, qual é a função social de uma terra ou de um imóvel urbano.
porque a analogia você tem que fazer a mesma. O que vale para a área rural tem que valer para a área urbana. Então, essas inseguranças jurídicas criadas pela Suprema Corte é que vão fazer com que o país ele afaste aqueles investidores internacionais, ele cria insegurança interna e correndo o risco até de uma convulsão, como você acompanhou muito bem lá em Santa Catarina, que eu falei com pessoas de lá de Santa Catarina, mexendo com pequenos agricultores que vivem daquela propriedade, fazem dela a sua vida e a sua subsistência. Não diria nem a sua renda, mas a sua subsistência. E é um momento importante que a oposição anuncia a obstrução da pauta, porque está sendo votado questões relacionadas ao orçamento, ao dinheiro que o governo terá que gastar. Reforma tributária. Reforma tributária. Então, de que forma que o governo vai lidar com isso? O que a gente percebe é que esses parlamentares vão pressionar o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Senado, Rodrigo Pacheco, para que ele paute, e de preferência PECs que possam dar mais segurança jurídica para enfrentar essa onda, que na verdade o Supremo acaba criando uma situação difícil para o governo Lula, né? Porque acaba sobrando para o governo. Não há dúvida, o governo vai ter que... Agora é um jogo pesado. O governo não tem uma maioria folgada e vai custar muito caro para o governo esse processo e esse entendimento. Se não houver uma boa construção, um nível de responsabilidade, Valteno, não só isso, mas também a reforma tributária, a medida provisória 1185, que ela ataca muito diretamente ao setor produtivo e o setor econômico em nosso país. Então, vai ser exigido muito. E o governo já pagou bastante sobre as emendas, liberação de emendas, e o jogo é bruto. O jogo, por outro lado, tem esse aspecto da negociação, para usar uma palavra bonita, em relação a um governo que não tem maioria no Congresso Nacional. E olha só, o agronegócio projeta um prejuízo bilionário com o fim do marco temporal. A diretora aqui do nosso canal AgroMais e advogada especialista em direito socioambiental, Samantha Pineda, fez uma análise sobre o impacto desse julgamento pelo STF. Veja só. Já houve, então, a maioria, o marco temporal foi derrubado, nós temos uma questão aí de substituição, de criação, a previsão de 226 áreas indígenas no Brasil, né? São 13 até o final do ano, 6 já foram demarcadas, mas que processos abertos são 226, 210 milhões de reais, 42 milhões de dólares, só com a paralisação da atividade produtiva. Lembrando que o STF ainda precisa decidir a respeito de como serão as indenizações. Há 3 propostas na mesa. A indenização, que é eu te tiro da área, te pago e você vai procurar sua turma. O processo de desapropriação, que aí é um processo longo, demorado, enquanto isso o produtor vai ficar num limbo. E também existe a proposta de relocação. Tira daqui, coloca lá, que a gente sabe que isso funciona muito bem no papel, mas não é bem assim que as pessoas funcionam. Então, essa expectativa de prejuízo do agro, ela é com relação à parte fática, 210 milhões de reais só na parte de redução da produtividade nas áreas que estão para ser criadas como áreas indígenas, mas eu quero lembrar também, Cláudio, que a gente teve aquela decisão que possibilita a desapropriação de áreas produtivas pelo não cumprimento da função social, e temos algumas outras decisões que fragilizam a segurança. Então, quando a gente olha do ponto de vista de investimentos, nós vamos perder muito. Com agro tão pujante, com agro tão transformador, que traz tecnologia, que traz uma inovação de forma de produzir, que é diferente dos modelos que a gente viu que são poluentes, mas que são até carbono negativo, né, que são captadores de gases de efeito estufa, nós temos uma perspectiva ruim do ponto de vista da segurança. Quem vai investir em uma propriedade quando nem o passado é seguro, até o passado é incerto? Como vamos propiciar que esse setor, que já é tão pujante, possa se desenvolver melhor, se nós não conseguimos saber nem se aquela compra que eu estou fazendo do imóvel com matrícula e escritura vai se manter ao longo do tempo? Então, de novo, vamos passar por tempos difíceis. A Samantha tem toda a razão e abordou exatamente aqueles pontos da insegurança e digamos, da mensagem que passa para o brasileiro, para o investidor brasileiro, para aquele que já está trabalhando na terra, sobre a insegurança. Como ela disse, no Brasil, até o passado é incerto. Então, é uma frase atribuída a Pedro Malan.
Mas a questão exatamente é essa. O governo está mal das pernas, das contas, está com déficit, vai fazer uma reforma tributária para acertar, botar déficit zero. Isso parece uma questão muito difícil de chegar a um bom termo. E nessas condições, o governo, que agora está pedindo mudanças, inclusive nos precatórios, vai dar títulos, eu diria, de baixa confiabilidade para quem vai vender, sair da sua terra com precatórios, com títulos precatórios. Na verdade, o que estava tentando é receber cash, receber o dinheiro da indenização da terra e também das benfeitorias, só com essa condição de receber na hora da desapropriação. Ora, se o governo não tem dinheiro para pagar precatório, não vai ter dinheiro para isso. Até quando isto vai ser enrolado, Valteno? E aí é que está o problema de aumentar ainda mais a insegurança jurídica e as incertezas, levando a um risco até de uma situação muito indesejada, que é uma convulsão social. Isso a gente não deseja, ninguém imagina uma coisa dessa, mas quando você aperta demais, você chega a esses extremos. Então é preciso ter muita cautela, muita habilidade, muita responsabilidade, serenidade às instituições, o Supremo, o Congresso e o Poder Executivo. Fora disso, não há salvação definitivamente. Tá certo, Ana Amélia, obrigado pela sua participação aqui. Muito esclarecedora. Tomara que o Rio Grande do Sul saia mais dessa. Nós torcemos. O Rio Grande, os gaúchos são resilientes, mas estão sendo testados na sua capacidade de resistir a essa tragédia que aconteceu no nosso estado. Mas vamos vencer. E os amazonenses também. A Amazônia, o Norte, o Jalapão também vencendo a tragédia que houve lá com o incêndio no Capim Dourado.